Fala, empreendedor! Você sabe exatamente como formar o seu preço, cobrar de forma justa e ter lucro pelos seus produtos e serviços? Nesse vídeo eu vou te contar de uma forma simples como é que você analisa se você está cobrando corretamente e forma o seu preço da forma correta. Basicamente você precisa de 3 informações para formar o seu preço: os custos do seu produto, do seu serviço, a sua margem de contribuição e o seu ponto de equilíbrio. E eu vou te explicar o que são cada uma dessas 3 coisas e como é que você define o seu preço corretamente. Então vamos lá. Custos. Custos é tudo aquilo que você precisa pagar para produzir o seu produto ou seu serviço. Tudo aquilo que está diretamente ligado. Vamos dar um exemplo aqui que você tem um restaurante. Toda a matéria-prima, aqueles produtos, a comida que você compra e transforma num prato é um custo. E é um custo porque você produz diretamente. Você precisa daquele material para produzir diretamente o produto que você vai vender, né? A comida. Então aquilo é um custo. Ele é um custo variável. Por quê? Porque ele altera. Se você vendeu pouco, você produziu pouco, você precisa comprar pouco. Se você está produzindo muito, você compra muito. Então ele varia de acordo com a sua produção. Enquanto o custo fixo é aquele que não muda. Vendendo pouco, vendendo muito, você tem o mesmo. Por exemplo, o funcionário que faz a manutenção daquilo, que faz a manufatura, vamos dizer assim. Então, num restaurante, por exemplo, o seu cozinheiro, a pessoa que vai pegar aquela matéria-prima e fazer o prato, o cozinheiro ele tem um salário fixo, então ele é um custo fixo. Você precisa dessas informações para levantar quais são os seus custos para produzir aquele produto. A mesma coisa para serviço, tudo que for necessário, funcionário que presta aquele serviço, todos os materiais e softwares e vamos dizer, plataformas dentro de um serviço da sua empresa, tudo que você precisa para entregar para o seu cliente, você coloca na sua planilha de custos. A segunda coisa que você precisa saber é a sua margem de contribuição. Margem de contribuição é aquilo que você vai acrescentar aos custos para formar o preço. Então vamos dar um exemplo. Muita gente fala assim: Thaís, quanto que eu coloco de margem de contribuição? 20%? 30%? Depende. Isso eu vou falar depois um pouco mais quando eu falar de ponto de equilíbrio. Mas margem de contribuição é tudo aquilo que, quando você formar o preço, é aquilo que vai sobrar em relação ao seu custo. Então vamos supor que você vende um prato no seu restaurante a R$12. Só que ele custa 10 para ser produzido, entre funcionário, custos fixos, variáveis, funcionário, a matéria-prima. E aí você vende a 12. Custa 10, você vende a 12. Então quer dizer que a sua margem de contribuição é de R$2. Ou seja, 20%. Quando a gente põe uma porcentagem aí, 20%. Só que quando você pega esses R$2 e analisa o quanto você precisa vender para pagar o restante das suas contas, é aí que você precisa saber o seu ponto de equilíbrio. Porque às vezes você tá lá, ok, eu tiro, o pessoal fala assim, desses R$12 eu tiro 2 fica para mim. Não é 2 para você. Assim, quanto você lucra com cada prato? Eu lucro R$2. Não, você não lucra R$2. R$2 é a margem de contribuição. Desses R$2 tem que sair o pagamento do seu aluguel, do seu prolabore, o seu lucro, a luz, tudo que envolve o seu negócio. Então, 2, por isso que chama margem de contribuição, porque é o que cada preço, cada produto vendido contribui para todo o restante da estrutura do negócio. Porque 10 não existe. 10 você só mexeu ali. Você pegou o dinheiro, produziu e pagou a conta do produto. Ganhar mesmo para o seu negócio, o que contribuiu, esse produto contribuiu para o seu negócio, é a margem de contribuição, esses R$2. E aí, como é que você define isso? E eu falo isso por quê? Porque você precisa saber primeiro o seu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é onde todas as suas contas e todo o seu faturamento se equilibra. Então, tudo que entra e tudo que sai fica no 0 a 0. Só que, imagina que você tem uma quantidade de despesas e tal, e o seu ponto de equilíbrio, você precisa vender 100 pratos daquele para poder pagar todos as suas contas da empresa. E aí você fala assim, caramba, eu não consigo vender 100, eu vou ter que vender 50. Eu só consigo produzir 50. Então, quando você sabe qual é o seu ponto de equilíbrio, que você vai mexer naquela margem, porque você percebe que com R$2 por prato, você não consegue o seu ponto de equilíbrio. Você precisa, no mínimo, R$4 por prato
para que você alcance o seu ponto de equilíbrio. Então você vê que uma informação tem a ver com a outra. Então você não tem uma forma assim de falar assim, eu vou fazer os meus custos, vou colocar tantos por cento de margem e acabou. Não. Por isso que às vezes você está vendendo e não vê a cor do dinheiro. Porque você não sabe exatamente qual é o seu ponto de equilíbrio e não sabe exatamente o quanto você precisa passar do ponto de equilíbrio para poder começar a sobrar dinheiro. Porque até o ponto de equilíbrio, teoricamente, você tem que pagar o seu salário e pagar todas as contas. Mas precisa sobrar. Então é aí que você precisa fazer essa conta. Quando você percebe e fala, não, se com aquela quantidade de venda eu não chego no ponto de equilíbrio, eu preciso aumentar o meu preço, preciso aumentar a minha margem. E aí, quando você fica dentro de um negócio com vários tipos de produtos, você pode inclusive até compensar. Tem produtos que você tem uma margem muito maior e produtos que você tem uma margem muito menor. Isso na sua esteira de produtos você vai adequando para poder melhorando a sua lucratividade. Bom, essa é uma forma, né, de calcular o preço. Você também vai, em cima disso, analisar a sua concorrência, você vai analisar a sua capacidade de produção, você vai analisar o que você acrescenta aí de valor agregado ao seu produto, ao seu serviço, para poder aumentar esse preço. Enfim, não é num vídeo rápido que eu poderia explicar. Isso é um assunto para uma aula de boas horas aí. Mas inicialmente, se você já fizer isso que eu falei, de levantar os seus custos, analisar a sua margem de contribuição e o seu ponto de equilíbrio, você já sai do aperto de trabalhar e não ver a cor do dinheiro. Isso já vai ajudar bastante você a analisar se você está no caminho certo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a revisar aí a formação de preço do seu negócio. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.